Graça e paz, queridos. Quem está feliz com Jesus, diga um amém mais alegre. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar aqui. E eu não sei porque eu já chego chorando aqui nessa igreja. Toda vez que eu venho, que eu estou aqui, a unção de Deus é forte, é poderosa. E a unção de Deus na minha vida, aqui nessa igreja batista missionária, ela veio desde o dia que eu decidi que o pastor Antônio Carlos seria meu pastor, meu pai, a pastora Lindaura minha pastora, minha mãe. E isso tem se tornado verdade de uma forma tão profunda que quando eu me refiro a eles, eu me refiro à minha família mesmo agora, porque eu sinto que eu tenho estado coberto e isso tem se transformado em bênçãos em vários aspectos da minha vida. Então há um segredo muito forte, muito poderoso nessa questão da submissão, da obediência, da cobertura espiritual que eu tenho aprendido. Não tinha isso até pouco tempo atrás, mas desde que eu busquei, eu entendi que se Jesus procurou João Batista naquele momento crucial do início do ministério dele, e ele foi respaldado com um ministério tremendo que todos nós sabemos, então eu também precisava de um pastor. E eu saí à procura do meu pastor e cheguei aqui, o pastor ficou assim, meio desconfiado, e aí o negócio foi se aprofundando, e graças a Deus hoje a gente tem assim uma amizade, uma cobertura muito especial, e eu me alegro disso. Eu louvo a Deus por isso, porque eu não tinha pastor até pouco tempo, mas agora eu tenho pastor. Isso é muito bom. Amém. Eu quero também estar agradecendo a você, a igreja, ao pastor, a família pastoral, por essa alegria, porque na verdade o privilégio é meu de estar aqui, tendo essa oportunidade de gravar o nosso primeiro programa na Batista Missionária, na minha igreja em Ipatinga. Então eu quero estar convidando você para abrir comigo a sua Bíblia em Marcos. Eu não poderia deixar de pregar a primeira mensagem no livro de Marcos, né, gente? Então nós vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, e versículos 46 até o versículo 52. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. É um texto que Deus vai usar nessa manhã para impactar sua vida, seu coração, e te fazer uma potência nessa terra, porque eu creio que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a salvação, ela é muito mais ampla do que apenas ir para o céu, mas é uma mudança completa, radical, em todos os níveis e aspectos da sua vida. Então eu creio que nessa manhã, qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja o desafio que você está enfrentando, qualquer que seja o gigante que você está enfrentando, Deus nessa manhã vai te dar uma palavra para te levantar e mostrar para você que Ele é poderoso para te colocar na posição que você precisa estar. Se você crê, pode dizer amém, em nome de Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vê, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graça pela tua palavra nessa manhã e abrimos o nosso coração como uma terra seca, sedenta,
precisando de água, e pedimos que a presença do Senhor venha sobre nós como uma inundação, meu Deus, como um rio poderoso, grande, volumoso, e encha a nossa alma com a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar nessa manhã sobre a cura de Bartimeu, e quero trabalhar com vocês algumas questões de superação de limites, como alguns homens de Deus, alguns instrumentos que Deus levantou na história para se tornar referencial para nós, para a igreja, foram tocados por Jesus, tiveram uma experiência com Jesus e a partir dessa experiência, a história dessa pessoa mudou. Ela não se limitou apenas a um aspecto espiritual, mas a vida no aspecto completo foi transformado a partir dessa experiência com Jesus. E eu quero estar compartilhando com vocês algumas coisas a respeito do cego Bartimeu. A primeira coisa que a gente percebe na vida do cego Bartimeu é que ele tem um perfil psicológico muito similar ao de muita gente que você conhece. E esse perfil psicológico de Bartimeu nos faz entender por que uma pessoa pode chegar a um nível tão baixo, a uma depressão tão profunda, a uma tragédia, a uma calamidade tão grande que o abateu, que o atingiu em cheio e o tornou uma pessoa miserável, como ele é apresentado nesse texto. Você pode saber que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, ou pessoas lá fora no mundo, normalmente estão num buraco, e esse buraco tem razão, tem motivo. Normalmente são coisas que acontecem com a pessoa ao longo da vida, ao longo do tempo, e que vão atingindo a alma dessa pessoa, que vão afetando a alma dessa pessoa, a tal ponto que às vezes ela chega na igreja, ela está aqui tentando cultuar a Deus, mas parece que ela não é acessada no seu interior, no seu íntimo, porque a sua alma está bloqueada, a sua vida está afetada de tal maneira que ela não consegue romper profissionalmente, não consegue romper no casamento, não consegue experimentar a paz dentro da sua casa, não consegue estabilidade financeira, a vida dela fica toda complicada e, logicamente, a sua vida espiritual também fica afetada. Então esse Bartimeu era um tipo de pessoa dessa natureza. Ele estava tão complicado, tão afetado, que a sua realidade era viver fora do caminho, mendigando. Olha bem o perfil desse homem. Veja bem, a primeira coisa interessante nesse texto é que ele tinha uma família, ele era filho de Timeu. Agora eu te pergunto, como uma pessoa que tem família pode sair dessa família e se achar um dia morando à beira do caminho, mendigando e cego? Eu estava conversando uma vez com um homem em Belo Horizonte, num curso que eu estava fazendo lá, e na hora do almoço eu estava passando numa daquelas avenidas, encontrei um homem que havia se formado em Viçosa. Ele era engenheiro civil, ele tinha uma graduação boa, ele teve um emprego de qualidade, mas naquele momento que eu havia encontrado, ele era um mendigo. Ele era pobre, sujo, muito mal cheiroso e estava vivendo mendigando. E conversando com ele, ele falou: olha, pastor, há uns 4 dias atrás eu fui atropelado, fui para o hospital, mas meu casamento estava tão ruim, minha família estava tão mal, eu estava desempregado, sem dinheiro, e eu gostei de ter sido atropelado, fui para o hospital como indigente, porque eu estava bêbado, e desde que eu saí do hospital, eu não voltei mais em casa. Daqui para frente a minha vida vai ser assim, eu vou viver na rua, comendo o que me derem, vivendo como der para viver, mas não volto mais para casa. Então o que levou esse homem a uma situação como essa, de uma semana para outra, foram coisas que foram afetando a alma dele, foram coisas que foram machucando a vida emocional, a estrutura emocional desse homem, e ele chegou a esse nível, a esse ponto de depressão, de angústia de alma. Aqui estava um homem que tinha uma família, mas ele havia perdido a visão. Ele era cego, mendigo e estava à beira do caminho. A beira do caminho normalmente é o lugar onde as pessoas para onde as pessoas vão quando elas não encontram ambiente no contexto social.
À medida que você percebe que você não é aceito num contexto social, seja na igreja, seja dentro da sua família, naqueles grupos específicos, você começa a se marginalizar, começa a se anular, se omitir, se esconder, e chega um momento que você acha inconveniente até mesmo vir para a igreja, ir para a célula, ir para algum ambiente onde tem pessoas, porque você não se sente aceito. Eu atendi um moço uma vez em Viçosa, conversando com ele, e ele falou assim: pastor, o meu nome é Desmancha Bolinho.